Olá, crianças! Como vai vocês? Como estão? Tudo bem? Hoje estou aqui para contar uma história bem diferente, a história de uma pessoa que fez algo extraordinário na história do nosso mundo. Ajudou e influenciou até a mudança de épocas. Ele viveu na época entre a Idade Média e a Idade Moderna, há mais ou menos 500 e poucos anos atrás, e ele fez grandes coisas a partir da fé. Sabe quem é essa pessoa? Martin Luther. Não é esse Martin Luther King que fez grandes mudanças no mundo, lá nos Estados Unidos, buscando os direitos dos negros e tudo mais. Não é esse. Mas é um outro Martin Luther, que aqui no Brasil é conhecido como Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era uma criança que nasceu de uma família até muito bem de vida. O pai de Martinho Lutero era administrador de uma mina, sabe aquelas minas que a gente tira para colher pedras preciosas, os 7 anões, eu vou para casa agora, eu vou. Então ele era uma pessoa muito bem sucedida. A mãe de Lutero, então, cuidava da sua casa, do seu sítio, lá onde eles moravam. Lutero ajudava nos serviços da casa, na cidade de Eisleben, lá na Alemanha. E o pai de Lutero disse: meu filho, ele vai estudar. Naquela época, não haviam escolas como nós conhecemos hoje, escola municipal, escola estadual, escolas particulares para todas as pessoas. Apenas pessoas da classe rica, dos nobres, dos reis, dos príncipes e pessoas que queriam seguir no serviço religioso, como padres, monges, tinham acesso à escola. A escola era algo muito difícil de se conseguir. E o pai de Lutero, ele fez de tudo, trabalhou muito para que seu filho pudesse então ter acesso à educação, ser alfabetizado. E Lutero então foi para a escola e ali ele seguiu uma carreira, ele seria advogado, ele fez faculdade de Direito, ele seria um grande advogado, até que um dia um raio caiu perto de Lutero. E naquela época, na Idade Média, há 500 anos atrás, as pessoas tinham muito medo de Deus. Elas achavam que raio, tempestade, essas coisas, era tudo Castigo de Deus. e de que Deus está contra nós. E Lutero, quando caiu um raio perto dele, ele estava voltando para casa da faculdade, ele ficou tão desesperado que ele disse: a partir de hoje eu vou ser padre. O pai de Lutero ficou muito chateado, muito triste. Mas Lutero cumpriu a promessa porque ele queria resolver um problema. Lutero queria encontrar uma forma de agradar a Deus. Lutero queria resolver os seus pecados, porque ele achava que Deus estava castigando, punindo Lutero por causa dos seus erros. E ele achou que indo para a igreja, lá sendo monge, sendo padre, tudo isso ia se resolver. Mas não se resolveu. O jovem Lutero, ele percebeu que quando ele fazia uma coisa boa, amanhã ele fazia uma coisa ruim. Hoje ele fazia uma boa obra, amanhã ele fazia uma má obra. Hoje ele tentava agradar a Deus, amanhã ele desagradava a Deus. E ele não sabia como resolver isso. E na cabeça dele, se você não é uma pessoa perfeita, se você não é uma pessoa exemplar, você vai para o inferno. E ele tinha medo disso, ele tinha medo da morte, ele tinha medo do inferno, ele tinha medo de Deus. E aquele jovem Lutero então começou a buscar ajuda e começou a estudar teologia, para se formar professor e doutor em teologia. Até que um dia ele teve acesso à Bíblia. E lá ele começou a ler e a pesquisar e a folhear e ler. E ele descobriu uma coisa muito importante. Ele descobriu que em Jesus Cristo, Deus revelou todo o seu amor. E nada do que a gente faz aqui neste mundo vai nos levar para o céu ou para o inferno. Porque Jesus é quem nos leva para o céu. É Jesus quem fez algo por nós. Lutero descobriu uma coisa que a gente chama de graça. Ou seja, Deus, ele demonstra o seu amor por nós por meio de Jesus. E tem um texto bíblico que Lutero leu em Romanos 1,17 que diz: o justo viverá pela fé. E a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja,
Se Deus é justo, aonde ele mostra que ele é justo? Em seu Filho Jesus, lá na cruz, quando ele morreu por nós. E aí Lutero entendeu uma coisa: se eu quero ir para o céu, se eu quero ter a salvação, e se eu quero agradar a Deus, eu só preciso fazer uma coisa: confiar em Jesus. E confiar na boa obra que Jesus fez por mim. Ou seja, não é a minha boa obra que me leva para o céu, mas é a boa obra de Jesus na minha vida. E aí Lutero saiu da sua depressão, Lutero ele se sentiu livre e ele começou a escrever tudo aquilo que ele lia na palavra, ele começou a colocar em livros, e muitos livros. Mas... Teve gente que não gostou disso não. Sabe por quê? Tinha pessoas que ganhavam dinheiro em cima do medo das pessoas. Tinha gente que se aproveitavam do medo para dizer: olha, o inferno tá aqui, Deus vai castigar você, então se você der dinheiro, em troca você ganha um lugarzinho no céu. Lutero não gostou nada disso. E aí no dia 31 de outubro de 1517, Lutero colocou na porta da igreja, lá do castelo, aonde os príncipes da sua região, eles moravam, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, ele colocou na porta da igreja as suas 95 teses, ou seja, 95 frases, aonde ele questionava esse pensamento errado do castigo de Deus, de vender terreno no céu, pagar pela salvação. Eles mandaram Lutero ficar quieto e negar tudo o que ele tinha escrito. Ele foi chamado para uma reunião, onde ele tinha que negar tudo o que ele escreveu. E nesse dia, Lutero falou uma frase assim: se vocês provarem pela Bíblia de que eu estou errado, nego tudo que eu escrevi. Caso contrário, a minha mente vai permanecer presa à Escritura. E não vou negar o que eu escrevi. Daquele dia em diante, Lutero então foi expulso da igreja. E ele poderia ser pego, ele poderia ser morto, ele poderia ser preso. Até que então um príncipe lá da Alemanha sequestrou Lutero e levou ele para o castelo dele, para que ele pudesse continuar escrevendo. E sabe o que Lutero fez? Ele começou a traduzir a Bíblia para a língua do povo alemão, porque o povo alemão, as pessoas comuns, elas não tinham acesso. E não só isso, ele começou a fazer uma grande reforma religiosa na igreja da qual ele congregava naquele tempo. Isso a gente chama de reforma protestante. E assim ele fez, e muitas pessoas começaram a seguir as ideias de Lutero, e ele fez grandes mudanças na sociedade. Sabe qual foi uma delas, bem legal? Escola para todas as pessoas. Foi Martinho Lutero que ele disse: precisamos ter escola para todas as pessoas, meninos e meninas. Precisamos ensiná-los a ler e escrever. Agora, sabe por que Lutero se tornou uma pessoa especial? Não foi por causa daquilo que ele escreveu e não foi por causa daquilo que ele fez, mas foi por causa do Deus verdadeiro que ele conheceu, creu através da Bíblia que ele leu. Por isso nós precisamos também ler a palavra de Deus, por isso nós precisamos conhecer, porque ela vai nos ajudar a seguir nos caminhos certos. Legal? Gostou da história? Desse personagem que mudou muita coisa do nosso mundo? Tudo isso porque ele confiou na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Legal, né, gente? Então, nós vamos encerrar agora com uma música com vocês. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Deus abençoe a sua vida e que todos tenham um abençoado fim de semana. Até mais!